Graças a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 21, a palavra de Deus. Nós hoje celebramos a Páscoa, né? Tenho certeza que a maioria de vocês esteve em família, né? Tiveram lá o almoço em família, compartilharam das bênçãos de Deus. E entendo também que você sabe o real sentido, o real significado da Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre isso, brevemente, para que nós possamos aqui, logo após, passar a apresentação, né, do musical da Páscoa. Mas eu quero pensar com você nesta noite sobre a Páscoa, esse dia tão importante para nós, assim como o Natal, né? Muitas pessoas celebram o Natal, mas será que as pessoas entendem o real sentido, o significado do Natal, assim como também a Páscoa? É uma celebração que temos aí tradicional. Todo ano temos a celebração da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? O que ela significa? O que ela representa para nós cristãos, nós que tememos a Deus, nós que conhecemos a Deus? Então eu quero aqui compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite, aqui no capítulo de número 12, o versículo 21, a partir do 21. Os irmãos acharam, amém? Então diz assim a palavra do Senhor para nós: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Abra a tua Bíblia agora no Novo Testamento, no texto de 1 Coríntios, o capítulo de número 5, o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. A palavra de Deus nesse texto diz assim para nós: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém. Pai querido, te louvamos pela tua palavra e pedimos que tu fales ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. A igreja pode assentar. Esse último texto que eu acabei de ler aqui, escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 7, ele está se referindo à Páscoa judaica. Exatamente o texto anterior que nós lemos, que está lá em Êxodo capítulo 12. Então Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, e ele diz aqui no finalzinho do texto, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está fazendo referência à Páscoa judaica. Mas ele não só faz referência à Páscoa judaica, mas ele também faz uma aplicação de Cristo como o nosso Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro que no Velho Testamento Deus mandou Moisés,
dizer ao povo que eles deveriam imolar um animal, um cordeiro, né? E esse animal morto, o sangue desse animal seria passado sobre os umbrais das portas das casas dos hebreus como um sinal, porque viria a última praga, né? A 10ª praga sobre o Egito, e a última praga foi exatamente a morte dos primogênitos. Em cada casa onde esse destruidor, esse anjo da morte iria passar, o primogênito daquela casa haveria de morrer. Mas Deus querendo poupar, Deus querendo guardar o povo hebreu, Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo: olha, diga ao povo de Israel, que eles deverão sacrificar um animal, um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, será passado nas vergas, nos umbrais da porta. E quando então vier o anjo da morte passando sobre a terra do Egito, onde esse anjo da morte olhar e ver o sinal do sangue desse cordeiro que foi morto, esse anjo da morte, ele não entraria naquela casa. Não haveria morte, não haveria tristeza, não haveria choro, não haveria destruição naquela casa, por causa da marca do sangue. E esse anjo da morte, então, o que ele faria? Ele passaria por cima, ele não entraria na casa, mas ele passaria por cima daquela casa. E aquela casa não sofreria dano algum. Por isso o termo Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, né? A palavra Páscoa significa passar por cima. Então daí então tirou-se o nome Páscoa, né? Mas eu quero aqui rapidamente nesta noite trazer para os irmãos algumas verdades sobre a Páscoa aplicado a cada um de nós nos dias de hoje, com base no texto lá de Êxodo capítulo 12, que nós lemos do verso 21 ao 28. Em primeiro lugar, então, a primeira coisa que eu quero aqui trazer para os irmãos, que a Páscoa, então, ela tem um centro. Ela tem, então, um alvo, algo central na Páscoa, pensando na judaica. E na Páscoa judaica, o alvo central, o centro da Páscoa era exatamente o cordeiro, aquele animal que foi morto. E aí, então, o que nós olhamos hoje quando pensamos em uma representação para a Páscoa? O que vem na mente das pessoas quando se fala em Páscoa? Na maioria das vezes, vem na mente da pessoa um animal. Mas que animal vem na mente das pessoas? O coelho, chamado coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa. Ninguém pensa em cordeiro, mas o centro da Páscoa é o cordeiro. Interessante que a Bíblia vai dizer para nós, amém, glória a Deus. Interessante pensar que Jesus, quando passava por João Batista, e João Batista viu Jesus passando, está lá em João 1:29, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tipifica esse cordeiro que lá no Velho Testamento foi morto e o sangue passado sobre os umbrais das portas dos hebreus, para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los da morte. Jesus, ele é este cordeiro pascal, ele é esta pessoa, ele é o fundamento, ele é o foco, ele é o centro da Páscoa. A Páscoa aponta para alguém que morreu, e esta pessoa que morreu por mim e por você chama-se Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, uma outra coisa muito importante que nós podemos aqui também aplicar às nossas vidas, é que a Páscoa também ela tem um sinal. E qual é o sinal da Páscoa? É o sangue. É o sangue. Lembremos aqui que Deus mandou que o sangue fosse passado, fosse colocado sobre a porta, onde houvesse uma família hebreia. E esta família então, por causa da marca do sangue, foi guardada, foi protegida, por causa da marca do sangue do Cordeiro. Esta família então não
não sofreu mal algum, não foi destruída, o primogênito daquela família não foi morto, exatamente por causa do sangue que foi passado na porta daquela casa. Assim como também na nossa vida, o sangue de Jesus Cristo, uma vez apropriado por cada um de nós, quando nós recebemos pela fé a marca do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós somos, por causa desse sangue, purificado de todos os nossos pecados. Amém? A palavra de Deus diz para nós em 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? No sangue de Jesus Cristo, nós encontramos o perdão para os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar você, para limpar você, para proteger você, para trazer sobre a sua vida a bênção de Deus. Terceira coisa interessante pensar na Páscoa, fazendo um paralelo entre a Páscoa judaica e a Páscoa que nós celebramos. A Páscoa também ela tem um propósito. E qual é o propósito da Páscoa judaica? É a libertação, né? Foi mediante esta última praga que Faraó libertou ou permitiu que o povo pudesse partir, pudesse ir embora, pudesse ir para a terra que Deus disse que manava leite e mel. Foi exatamente depois desta última praga, a praga da morte dos primogênitos, é que o povo foi liberto do Egito. Da mesma maneira como aconteceu no que diz respeito a esta libertação do povo no Egito, nós também temos a nossa libertação hoje. E essa libertação, ela acontece, ou ela aconteceu na minha vida e na sua vida, quando nós fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Assim como Israel era escravo no Egito, muitos de nós éramos também escravos do diabo, escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós fomos libertos, nos tornamos livres. Amém? Somos livres por causa de Jesus Cristo. Ele nos libertou. E a palavra de Deus lá em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Páscoa também tem uma mensagem. Qual que é a mensagem da Páscoa? Pensando no Velho Testamento, era uma mensagem de vida ou morte. Porque aquelas pessoas que uma vez ouvindo, recebendo a ordem de Deus de matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e extrair o sangue daquele animal e passar nos umbrais da sua porta, uma vez que esta orientação, esta ordem era desobedecida, o que iria acontecer com aquela casa? O anjo da morte passaria naquela casa e não veria ali a marca, não veria ali o sinal do sangue do cordeiro. E esse anjo da morte entraria naquela casa e ia destruir o primogênito. Então veja como que é importante, como que era necessário que o povo obedecesse às orientações de Deus para eles. Assim como também nos dias de hoje. Há um sinal, há um cordeiro que foi morto e que nós precisamos nos apropriar dele, que é Jesus. Uma vez que eu desobedeço, uma vez que eu não abraço a Cristo Jesus, uma vez que eu não aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, uma vez que eu não tenho na minha vida a marca do sangue, eu estou decretando a minha morte. Então a Páscoa, ela aponta para esses dois caminhos. Uma vez que eu me aproprio do sacrifício de Jesus, eu tenho vida. Uma vez que eu não aceito, eu nego o sacrifício de Jesus, o que me espera é a morte. A morte para aquelas pessoas que não se arrependem e permanecem no mau caminho. E a vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus.
Apocalipse capítulo 22, 14. João, ele diz lá assim na sua carta, né? No que ele escreve em Apocalipse, no versículo 22, 14. Bem-aventurados, olha que interessante, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem vai ter o direito à árvore da vida e quem vai entrar na cidade pelas portas? Exatamente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Você já aceitou o sacrifício de Jesus? Na sua vida está a marca do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. É muito importante termos em nós esta marca. E a Páscoa, por último, ela tem um propósito. O propósito da Páscoa, no Velho Testamento, era para que fosse um memorial de celebração. O povo todo ano celebrava, o povo todo ano comemorava a sua libertação da escravidão do Egito. Né? Mas para nós, e nós celebramos a Páscoa, a nossa Páscoa, a Páscoa que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, precisamos celebrar, precisamos ter isto na nossa memória, e precisamos sim, comemorar, não como o povo do Egito, eles comemoravam a libertação do Egito, mas nós comemoramos a nossa libertação do império das trevas. A Bíblia diz para nós lá em Colossenses 1, 13, 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós celebramos isto hoje. A Páscoa para nós é Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal que foi imolado. E Ele nos trouxe, Ele nos deu libertação, Ele nos libertou. E é tão tremendo isto que Jesus, Ele desejou de forma ardente comer a Páscoa com seus discípulos. Ele preparou como aqui está à frente uma mesa. Essa mesa foi posta e Jesus então se assentou com os seus discípulos à mesa para celebrar a Páscoa judaica. Mas na Páscoa judaica, Jesus instituiu a Páscoa cristã, podemos assim dizer, através da ceia. Mostrando para os discípulos que, na verdade, aquela celebração do Velho Testamento, que apontava para um cordeiro, que tinha como centro o cordeiro, agora nele estava se cumprindo a verdadeira Páscoa. E ele estabelece ali então a ceia do Senhor, que é o que nós todos os meses celebramos. Todos os meses nós comemoramos, todos os meses nós a temos como um memorial, algo para nos lembrar sempre de que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E por meio da sua morte, e não apenas por meio da sua morte, mas também por meio da sua ressurreição, eu, você, nós que estamos aqui, temos vida, vida abundante e vida eterna. E eu digo ressurreição, porque se Jesus simplesmente tivesse ido à cruz e sido morto, e depois sepultado, se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, como o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e 17. Porque havia pessoas que não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo então vai dizer, olha, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, é vão a nossa pregação e a nossa fé. E nós estamos ainda mortos nos nossos pecados. Mas nós sabemos, à luz da palavra, que o nosso Senhor e Salvador, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está aqui nesta noite,
Ele está no nosso meio, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E é por isso que neste dia, quando muitas pessoas do Brasil inteiro e outros países, com exceção dos judeus, porque eles não celebram a Páscoa que nós celebramos cristã, eles continuam celebrando a judaica, a libertação deles lá do Egito. Mas os demais povos que creem em Deus, creem em Jesus, celebram a Páscoa. E nós precisamos sim celebrá-la, mas precisamos entender, compreender o seu real sentido, o seu real significado. Não é apenas uma reunião que fazemos em família, não é apenas eu ir no mercado comprar um ovo de Páscoa e presentear para os filhos, dar para os amigos. Não, é muito mais do que isso. A Páscoa fala de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus abençoe tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus imprima essa palavra no teu coração. Palavra breve, porque teremos aqui uma apresentação onde Deus continuará a falar ao teu coração nesta noite. Amém?